Então, pessoal, parece que a teologia moderna não tem muitos limites. Agora, um teólogo aí moderninho, cheio de novidades aí do ponto de vista bíblico, né? Interpretações bíblicas aí bem freestyle. Agora, esse teólogo aí disse que Jesus Cristo sofreu abuso sexual. Pois é, olha, a invenção desse pessoal tá indo longe demais, né? E houve isso aí, claro, trouxe algumas reações aí, inclusive aqui no Brasil e em outras partes do mundo também, mas especialmente aqui no Brasil, eu gostaria de falar um pouquinho sobre esse assunto aqui hoje com vocês, dar meu ponto de vista sobre essa questão. Desde já, peço que você deixe o seu like, o seu comentário aqui neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e se você gostar aqui do meu trabalho, do conteúdo que eu produzo aqui para o YouTube, e considere também se tornar membro aqui do meu canal, me apoiando financeiramente, basta clicar no botão Seja Membro aí embaixo. Convido você também a me seguir nas redes sociais que eu vou deixar aparecendo aí na tela e vou deixar também na descrição do vídeo. Então, falando especificamente aqui dessa temática trazida nessa reportagem aqui, a respeito dessa interpretação bíblica que bastante estranha que esse tal teólogo fez a respeito dos momentos finais da vida de Jesus Cristo antes dele ser crucificado. Primeiro falando do indivíduo em questão. O nome dele é David Tombs e ele é um anglicano, um teólogo anglicano. Se você é anglicano, me perdoe pelo que eu vou falar, mas a igreja anglicana tem virado uma bagunça tremenda de uns tempos para cá. Sem qualquer tipo de lastro moral ou lastro doutrinário também, parece que agora vale tudo aí dentro do mundo anglicano. Eu acredito que isso seja um problema para essa igreja que é tão tradicional na Inglaterra e em países anglófonos também. Mas esse indivíduo aqui levantou essa interpretação dele um pouco estranha, um pouco diferente daquilo que a gente pode imaginar. Em primeiro lugar, é preciso dizer também que esse cara, de acordo com essa reportagem, está prestes a lançar um livro sobre esse tema. Então, olha que coisa interessante. Ele levanta uma cortina de fumaça, de polêmica aí sobre a questão, justamente porque ele vai lançar um livro falando sobre o tema. Ou seja, ele levanta o hype para ver se vende mais livros, ganha dinheiro em cima disso aí, em cima de sua distorção, de sua interpretação um pouco diferente dos evangelhos. Nada de novo nisso aí, isso acontece com certa regularidade. Mas o que ele disse exatamente a respeito disso? Qual é o comentário desse senhor aqui, desse David Tombs, esse teólogo anglicano, a respeito do suposto abuso que Jesus Cristo teria sofrido? Em primeiro lugar, eu preciso dizer que, como cristão, eu repudio totalmente esse tipo de interpretação e acredito que isso aqui seja uma blasfêmia grave, um grande pecado contra o nome de nosso Senhor e contra a imagem de Jesus Cristo especificamente. Então acredito que esse senhor teólogo aqui, entre muitas aspas, está pecando gravemente, utilizando-se da imagem de Jesus Cristo dessa forma distorcida para capitalizar em cima disso e vender livros, né? Acredito que ele precise se arrepender desse pecado dele, porque é um pecado grave. Mas a interpretação freestyle dele a respeito dos textos bíblicos, embora essa reportagem, esse título clickbait, dê a entender que Jesus Cristo, de acordo com a visão desse teólogo, sofreu um abuso mesmo, como a gente pode imaginar, foi violentado, a interpretação dele, o que ele quer dizer aqui nesse caso, é a respeito de Jesus Cristo ter sido desnudado, ter sido despido de suas vestes, conforme nos dizem os relatos evangélicos. E isso, de acordo com esse teólogo aqui, seria um abuso sexual, porque ninguém pode ser despido de suas roupas contra a sua vontade. E ele faz aí também uma análise de como os soldados romanos ficaram vendo aquele momento e tudo mais. Uma coisa um pouco forçada, né? Claro que isso aí tem um viés até um pouco progressista que combina com o nosso momento atualmente, né? Todo mundo falando esse tipo de coisa e tratando qualquer tipo de atitude como violência sexual. E, na verdade, isso, se você parar para pensar direitinho, é um anacronismo, porque você está analisando uma realidade antiga, uma sociedade antiga, com os olhos da atual sociedade, fazendo uma análise que não cabe naquele tempo, porque é uma análise que pertence ao nosso tempo. Isso é um erro bastante básico de interpretação de acontecimentos antigos, que esse senhor teólogo aqui, aproveitador de hype, parece não se atentar. Então ele levanta esse ponto de que o desnudamento de Jesus Cristo foi uma violência sexual sofrida por ele. Agora, o fato é que qualquer um que saiba como esse tipo de execução, a crucificação, era realizada pelos romanos, sabe que o fato de o prisioneiro ser despido de suas vestes tem a ver com toda a humilhação
dessa condenação. E a gente pode colocar aí também o fato do prisioneiro ter que carregar a cruz até o local onde ele seria executado e tudo mais. Então, essa análise dele aqui, muito enviesada, muito estranha, muito distorcida e não coaduna muito bem com a historiografia da execução, da crucificação de Jesus Cristo. Estou partindo aqui apenas do ponto de vista histórico, nem estou entrando em aspectos teológicos não, porque seria até covardia com esse cara aqui. Mas, mesmo analisando apenas do aspecto histórico, essa análise dele aqui deixa bastante a desejar. O fato é que hoje em dia existe teólogo para todo gosto, teólogos falando todos os absurdos que se possa imaginar. Basta ver os teólogos da libertação, da Igreja Católica, né, Teologia da Libertação, que é um braço marxista que tenta se infiltrar na Igreja Católica aqui no Brasil, na América Latina também. Veja os absurdos que eles falam, tentando enfiar o comunismo no Evangelho, tentando dizer que praticar o comunismo é ser caridoso, é fazer a vontade de Jesus Cristo, como se Jesus fosse um líder socialista, alguma coisa do tipo assim. Então, se tem teólogos, entre muitas aspas, que afirmam esse tipo de coisa, não surpreende que teólogos falem também esse tipo de asneira, de atrocidade sobre Jesus também. Mas é triste pensar que tanto a teologia quanto a filosofia, que são as duas bases da erudição ocidental, são as bases da academia, das universidades, né? Você tinha, de um lado, a teologia, que se preocupava com os estudos de tudo o que envolvia o divino, o sobrenatural, e a filosofia, que se ocupava dos estudos de tudo o que é material, eram as duas bases dos estudos acadêmicos do Ocidente. Hoje em dia, essas duas ciências, esses dois fundamentos da ciência ocidental como um todo, estão tomadas por charlatões, né? Tanto na teologia quanto na filosofia. Está cheio de charlatão, filósofo por aí, falando todo tipo de bobagem, todo tipo de asneira também. É muito triste que isso tenha acontecido, mas é um sinal dos nossos tempos, né? As bases da ciência ocidental, da tão louvada ciência ocidental, tomada por charlatões como esse senhor aqui, teólogo anglicano, falando esse tipo de bobagem também. E aqui eu trago a reação, dentre outras reações que foram feitas de políticos e tudo mais, a reação da Michelle Bolsonaro, a nossa primeira-dama. Ela classifica essa análise teológica, entre muitas aspas, de insanidade, cristofobia e falta de escrúpulos. Que é insanidade eu concordo, que é falta de escrúpulos também. Ficar usando o nome de Jesus para faturar venda de livros posteriormente também. Cristofobia eu não chegaria a dizer isso aí, não classificaria como tal. Agora eu queria fazer um breve comentário sobre uma coisa que não tem nada a ver com o tema, mas que vem na minha cabeça há muito tempo. Queria a opinião de vocês, diga aí nos comentários se você concorda com essa minha análise. Dentre todos os membros do clã Bolsonaro, né, da família do Bolsonaro, eu acredito que a Michelle é a melhor sucessora que o Bolsonaro poderia ter. Eventualmente ele se reelegendo agora, para 2026, ela seria uma excelente sucessora para o Bolsonaro. Por quê? Dentre os filhos do Bolsonaro são polêmicos, né? Tem todos ali toda uma série de polêmicas envolvendo eles, e eles não são tão carismáticos quanto o pai. Agora a Michelle, ela fala muito bem publicamente, fala melhor do que o Bolsonaro, diga-se de passagem. Ela é muito carismática, né? Ela é bonita e tudo mais, tem uma boa aparência. E ela é mulher, ela quebra totalmente aquele discurso do Bolsonaro machista, do patriarcado, etc. Pense comigo se ela não é uma excelente sucessora para o Bolsonaro, e talvez, eu acredito até que ela já esteja sendo preparada para isso. Mas o tempo dirá. Diga aí você o que você acha dessa minha observação a respeito dela. E apenas para resumir, acredito que esse teólogo anglicano aí pisou na bola, viajou na maionese legal nisso aí. O que ele quer certamente é vender livros, capitalizar em cima da polêmica, algo que nós vemos acontecendo bastante. É triste que isso aconteça utilizando a imagem de Jesus Cristo. Parece que o Ocidente não liga mais para Jesus no final das contas. E o fato de um teólogo anglicano tratar do nome do Senhor dessa forma mostra um retrato bastante fidedigno do tempo em que nós vivemos, da nossa sociedade e de como ela está doente em vários aspectos, especialmente nos seus aspectos mais fundamentais. Bom, essa é a minha contribuição com o vídeo de hoje. Deixe o seu like, deixe o seu comentário aí também e até a próxima.